Terceiro vídeo do comentário da Parashá Kedoshim 5.782. Então, versículo 19, capítulo 19, versículo 19. Meus estatutos guardareis. O teu animal não fará juntar com outra espécie, e teu campo não semearás com diversas sementes, e roupa misturada de linho e lã, que é o chatnes, não as porás sobre ti. Bom, aqui nesse caso, nós temos uma questão que é do rito sacerdotal. Por que não colocar isso? Porque o sacerdote, na roupa do sacerdote, você tinha o linho e o lã misturado. E aquela roupa era tão santa, para ele poder entrar dentro do Santo dos Santos, que aquela mistura se santificava. Então, e aquilo representava o seguinte: quando o sacerdote vinha, e as roupas representam suas orações, ele misturava na sua alma toda a alma de Israel, linho e lã. Então, essa representatividade desses dois produtos, dessas duas plantas, não poderia andar no mundo à toa. Até hoje não pode. Então a gente tem que se guardar disso para poder, se Deus quiser, em breve, ter a reconstrução do templo e o culto sacerdotal retornar, como está escrito em Isaías, em Zacarias, em Jeremias. Né? E um dia, se Deus permitir, nós vamos falar sobre isso também. Né? E está falando assim, para você não ter dois pesos e duas medidas. E essas coisas são representativas. Quando você mistura duas sementes no campo, pode haver desequilíbrio das formas. Você tem a questão da simbiose, que é outra coisa. Uma semente ajudando outra. Mas quando você mistura sementes que têm a mesma necessidade, uma prejudica a outra. Tem que ser respeitado o limite dessas sementes. Você não pode colocar na mesma cova a semente. Assim, tem que ser colocado em covas separadas e dado o adubo de cada uma necessariamente. Isso está na forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Nós agimos de trabalho, até de comida, nós vamos ver lá na frente, não vai misturar leite com carne, porque tem um significado espiritual isso. E aquilo se pratica para você lembrar o significado espiritual. O coisa do animal é muito interessante isso, porque você não pode colocar um boi lavrando com burro. Okay? Porque um é mais forte do que o outro. E não só vai fazer mais força do que o outro, quanto vai arrastar o outro também. Isso gera desigualdade. Isso tudo tem a ver com justiça. Tudo tem a ver com sedaká. O homem que se deitar com a mulher, versículo 20, e sair seu sêmen, e ela for escrava, desposada com o homem, e se ela não for remida, ou a sua liberdade não lhe for dada, ela será açoitada. A justiça averiguará, ele não morrerá, pois ela não era libertada. Ele trará uma oferta de delito ao Eterno, à porta da tenda da reunião, um carneiro por sacrifício de delito, e fará expiação por ele, o sacerdote, com um carneiro de delito diante do Eterno. Pelo pecado que cometeu, lhe será perdoado o pecado que cometeu. Ou seja, nós temos aqui uma questão da sociedade da época sobre a questão da escravidão. Mas você vê que se a mulher ela é açoitada, é porque ela tinha o direito de negar. Então você tem toda uma questão social muito delicada aqui, mas fala sobre nós. Não tira proveito daquele que trabalha para você, não, principalmente a mulher. Porque tem homens, patrões que tiram. Hoje as leis nossas estão muito sérias sobre esse negócio de sexualidade no trabalho, graças a Deus. Porque não era assim. Quando vierdes à terra e plantardes toda árvore de comer, tereis o seu fruto como incircunciso. Por 3 anos vos será como incircunciso, não se comerá. E no 4º ano será todo o seu fruto santidade de louvores ao Eterno. E no 5º ano comereis de seu fruto para fazer-vos acrescentar o seu produto. Eu sou o Eterno vosso Deus. Não comereis sobre o sangue antes de sair do animal. Não augurareis e não prognosticareis. Não cortareis o cabelo de vossa cabeça em redonda, e não raspareis a vossa barba. Incisões por um morto não fareis em vossa carne, e escrita de tatuagem não poreis em vós. Eu sou o Eterno. Muita gente pergunta se tatuagem, onde que está na Bíblia que tatuagem não pode. Está aqui. Levíticos 19, versículo
28. Se a Torá está nos falando que essas coisas são ruins, porque isso aqui são atitudes relativas ao paganismo. Tá? Comer sangue vai ser falado, já foi falado lá atrás, e vai ser mais falado ainda. Porque a nefesh, parte do seu espírito, da sua alma, está no sangue. Então, algo que você come da outra pessoa, você está como que comendo parte da alma, das informações da alma da pessoa, daquele animal. E contamina a sua alma. Isso é muito mais sério do que você pensa. Tanto que você vai ver que come-se sangue, o costume de se comer sangue, são pratos relacionados às religiões afro, que tem isso como relacionamento com aquele animal, com aqueles Shindalit a quem eles servem. Isso é muito, muito sério. Sabe, cortar o cabelo é a mesma coisa, era uma questão de uma atitude de pagãos, né? Porque o homem, o judeu, ele tem que manter o cabelo cortado aqui em cima desse osso. Isso aqui é o peot. Aí você tem seitas, não considera seita como algo pejorativo, tá? Mas são linhas dentro do judaísmo que usam peotes pequenos, que nunca corta, a criança corta com 3 anos a primeira vez e nunca mais corta na vida. Tem outros que deixam só isso aqui crescer e rapa aqui. Então são costumes. Mas o mandamento é que o seu cabelo esteja cortado em cima desse osso. Né? Aquele cabelinho aqui para cima era um costume pagão que tinha na época, que eu não sei falar sobre que Deus quer, nada disso. E aqui fala, você não vai se cortar por causa da dor, ou seja, querer trazer flagelo para você por causa da morte de alguém. E você não vai marcar o seu corpo. Você não vai tatuar. E hoje você vê a tatuagem sendo disseminada de uma forma que é preocupante. São todos sinais de declínio de sociedade. Homossexualismo exacerbado, sexualidade exacerbada, falta de respeito aos pais, falta de respeito aos compromissos, como nós estamos falando aqui, que você não vai extorquir, ou seja, você não vai cobrar juros demais da conta, você não vai roubar, você não vai mentir, você vai pagar em dia quem trabalha para você. Então, quando você vê as coisas acontecendo ao contrário do que está escrito aqui, é porque nossa sociedade está em declínio. Então mesmo. E a tatuagem, brinco, né? Os brincos que são usados, os brincos nessa hora, essas argolas, tanto aqui quanto no nariz, mostravam que a pessoa era escrava. Tanto que nós vamos ver aqui na frente, a pessoa que quer continuar escrava, a orelha dele era furada com uma sovelha para mostrar que ele queria ser escravo por resto da vida, ele não queria sair da sua zona de conforto. Versículo 29. Não profanarás a tua filha para fazê-la prostituta, para que a terra não seja entregue à prostituição, e que não se encha a terra de pensamentos maus. Não precisa nem falar sobre isso, né? Mas vamos continuar. Meus sábados, olha, novamente, meus sábados guardareis, meu santuário temereis, eu sou eterno. Não vos voltareis para as magias e para as feitiçarias. Não busqueis purificar-vos por elas. Eu sou o eterno vosso Deus. Diante de pessoas idosas te levantarás e honrarás a face do velho, e temerás a teu Deus. Eu sou o eterno. Essas aqui são as bases. Honrar os mais velhos, guardar o Shabat. Você vê que o Shabat é tão importante que fala no princípio e aqui no fim. A magia. Queria explicar para você uma coisa. Quando você se relaciona com Deus e tem uma vida espiritualizada de verdade, você começa a participar de milagres. Mas essa pessoa que se relaciona com Deus e tem uma espiritualidade elevada, a base é praticar essas coisas. Porque se você conhece um profeta, chamado profeta, que vive dando cano dos outros, o Deus dele é o outro. Pode saber o nome dos outros,
pode saber o que está oculto, pode saber o número da sua carteira de identidade. Isso é espírito de adivinho, isso é demônio, é shade. Vocês acharam? E as pessoas vão atrás dessas pessoas porque elas alcançam o sobrenatural. A magia, a feitiçaria, é o gato espiritual. É você ascender no mundo espiritual por um outro caminho. Porque é possível. E quando a pessoa faz isso, a alma dela vai se corrompendo. E corrompe aqueles que vão atrás deles. Por isso que eu falo, cuidado com o profeta. O judeu não tem isso, mas o evangélico é um idólatra de profeta. É um idólatra daquelas mulheres que fala nome, que fala número, que fala coisa e que não ensina nada. Só fica orando pelos outros. E muitas vezes essa oração é oração de feiticeiro. E as pessoas tem pessoas que ficam anos ligados a esse tipo de gente. Não crescem, não evoluem, não chegam a lugar nenhum e acham que estão servindo a Deus. Feiticeiro não é simplesmente o que balança a cabeça e mata a galinha, não. Infelizmente, tem muita gente que se diz servo de Deus e é feiticeiro e nem sabe, porque são dominados pelos próprios espíritos de engano que a levam, que enganam a elas e as pessoas que vão atrás delas. Por isso que o judaísmo é tão cético contra isso. Porque se não tem Torá, esquece. Se não tem esses valores, esquece. Agora, se tem esses valores e praticam, ou seja, se espiritualizam, mesmo eles você tem que olhar para ver que caminho que ele está tomando. Porque isso é muito, muito, muito delicado. Continuar, versículo 33. E quando habitar convosco um peregrino na vossa terra, não enganarás. Como natural entre vós será para vós, e peregrino que habitar convosco, e o amarás como a ti mesmo, porque peregrinos foste na terra do Egito. Eu sou o eterno vosso Deus. Olha aqui o próximo. O próximo quem está próximo. Sabe, é qualquer um que está próximo de você. É sua mãe, seu pai, sua esposa, seu filho, é o mendigo que chega na janela do seu carro, é seu próximo. Aquele que quer seguir a sua religião, seja o cristianismo, seja o judaísmo, é seu próximo. Aquele que está com fome, que você está enxergando ele, é seu próximo. Vamos lá. 35. Não fareis iniquidade no juízo, aqui de novo justiça, nem na medida de comprimento, nem no peso, nem na medida de capacidades, balanças justas, peso justo, zefá justo e injusto, tereis para vós. Ani Adonai Elohecha, que vos tirei da terra do Egito, e guardareis todos os meus estatutos, todos os meus juízos, e os fareis. Eu sou o eterno. Ele está falando, ele te tirou da terra do Egito. Aquela pessoa que se converte, ela saiu do Egito. Ele se converteu ao judaísmo, se converteu ao cristianismo. O que está no seu coração? Eu não quero mais esse mundo. Eu não quero mais viver segundo os valores deste mundo. Então você tem que querer viver e praticar os valores que a Bíblia te dá. E toda a Bíblia é baseada nisso. Nisso. Não se engane. Graça é a bênção que Deus deu de nos dar seus mandamentos, de nos dar sua Torá e torná-la gloriosa, como está escrito em Isaías 40, se eu não me engano. De poder praticar isso e, através disso, viver. Porque através desses mandamentos eu vou ver. Viva fora de um mandamento desse. E veja as pessoas que estão vivendo fora desses mandamentos, como é a vida delas. Depressão, tristeza, droga, mentira, violência, frustração. Todas as pessoas que não praticam essas coisas vivem frustradas. E Deus nos deu esses mandamentos para que a gente tenha vida e tenhamos com abundância. Que vivamos em santidade. Isso é ser santo de verdade. Mas vamos continuar a nossa leitura. E falou o Eterno a Moshe dizendo, e aos filhos de Israel dirás, o homem dos filhos de Israel e do peregrino que habitar em Israel, que dê sua semente a Molor, certamente será morto. O povo de Israel apedrejará,
E eu porei a minha ira naquele homem e o banirei do meio do seu povo, porque de sua semente deu a Molor para impurificar o meu santuário, para profanar o nome da minha santidade. E se fechar o povo da terra os seus olhos para aquele homem, quando der da sua semente a Molor, para não matá-lo, eu porei a minha ira contra aquele homem e contra a sua família, e banirei a ele e a todos os que erraram atrás dele, do meio do seu povo, que idolatraram a Molor. E a alma que se voltar para as magias, para as feitiçarias, errando atrás delas, eu porei minha ira contra aquela alma, e a banirei do meio do seu povo. E vos santificareis e sereis santos, porque eu sou o eterno vosso Deus. E guardareis os meus estatutos e os fareis. Eu sou o eterno vosso santificador. Porque o homem que amaldiçoar seu pai e sua mãe será morto. E seu pai e sua mãe amaldiçoou, merece ser morto. E o homem que cometer adultério com a mulher de outro homem, que adulterar com a mulher do seu próximo, certamente serão mortos, o adúltero e a adúltera. O homem que se deitar com a mulher de seu pai, a nudez de seu pai descobriu, serão mortos ambos, o seu sangue recairá sobre eles. E o homem que se deitar com a sua nora, ambos serão mortos, mistura de sêmen fizeram, e o seu sangue recairá sobre eles. O homem que se deitar com outro homem, como se fosse mulher, abominação fizeram ambos, serão mortos, o seu sangue recairá sobre eles. E o homem que tomar uma mulher e a sua mãe, é obra de pensamento mau, no fogo queimarão ele e ela, ou seja, a sogra, e não haverá pensamento maus entre vós. O homem que se juntar com o animal será morto, e o animal matareis. E a mulher que se aproximar de qualquer animal para se juntar com ele, matarás a mulher e o animal, certamente serão mortos, o seu sangue recairá sobre eles. E o homem que tomar sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vir a nudez dele, é torpeza, serão banidos diante dos filhos de seu povo. A nudez de sua irmã descobriu, a sua iniquidade sobre si levará. E se o homem que se deitar com a mulher na época da sua indisposição e descobrir sua nudez, descobrindo sua impureza, e ela descobrir a impureza do seu sangue, serão banidos ambos no meio do seu povo. E a nudez da irmã de tua mãe e da irmã de teu pai não descobrirás. Isso descobrir a nudez da parente próxima. Sua iniquidade sobre si levará quem fizer isso. E o homem que se deitar com sua tia, a nudez do seu tio descobriu. Seu pecado sobre si levarão, seus filhos morrerão. E o homem que tomar a mulher de seu irmão, a impureza, a nudez do seu irmão descobriu, sem filhos morrerão. Veja a maldição que é lançada sobre a questão do adultério, principalmente desse adultério tão próximo. Tudo isso foi falado na Parashá de Haremot. Nós falamos sobre isso. E sobre a loucura da feitiçaria. Gente, não queira andar atrás de feiticeiro. Cuidado, porque isso corrompe a sua alma de uma forma tremenda. Se você praticou, se você pratica, larga. Se você vai atrás de cartomante, dessas mesas que fala com o morto, dessas coisas, esquece. Porque o que te faz ascender a Deus, o que te faz chegar no mundo espiritual são as atitudes de justiça que você pratica nesse mundo. Nesse nível é coisa simples. As pessoas complicam, querem passar por cima do simples e complicar aquilo que é óbvio. Ou seja, se eu ascender ao mundo espiritual sem essa santidade de atitude, eu estou praticando feitiçaria. Pensa nisso. Raciocina. E as questões sexuais, nós falamos na Parashá de Haremot. Sabe, isso é óbvio. Lá está falando para você não fazer, aqui está falando o que vai acontecer se você fizer. Você vai morrer. Você vai ficar estéril. Vai ser expulso. E mais uma vez falando, e hoje você tem uma pessoa de destaque, uma cantora famosa, falando que se pudesse, se relacionava até com cachorro. Isso é sinal de fim de sociedade. Mas não quer dizer que nós temos que ser findados com ela. Não quer dizer que nós temos que seguir esse rumo. Porque em todos os tempos tiveram que as pessoas que seguiram o rumo natural do mundo e afundaram com ele, e aqueles que ficaram fora na superfície e receberam a luz do sol. Para terminar essa parte. Aqui fala. E o homem que tomar uma mulher, e guardareis os meus estatutos, os meus juízos, né, versículo 22, e fareis para que não vos vomite a terra na qual vos hei de levar para morar nela. O que acontece? As práticas contrárias a isso, ou seja,
as atitudes corretas são as práticas não boas. Ou seja, toda essa inversão, porque ele está falando aqui para você fazer. Depois você fala que se você fizer o mal, você vai ser castigado e amaldiçoado. E o que vai acontecer? Você vai perder tudo que você tem. Ponto. Você vai ser expulso. Ponto. Você pode falar, não, tem uma fortuna muito grande, seus filhos vão passar fome. Se não passar, seus netos vão passar. Isso é lei. Por isso que tem aqui em Minas aquela coisa, avô rico, pai nobre e neto pobre. Né, pai? É isso aí, vocês entenderam. Por causa disso. Por causa de atitudes erradas desse que tinha, e achando que pode fazer o que quiser e esquece que ele tem descendência. E destrói sua descendência, destrói sua família. Está cheio disso por aí. Não é só em Minas, não, é no mundo inteiro. Está cheio disso. E uma coisa certa, toda a sociedade que viveu dessa forma se desfez. Grego, romano, egípcio, babilônio, assírio. A Belle Époque francesa, final do século XIX, como que era. Nós vivemos 50 anos do século passado, do século XX, pagando os preços dos erros do século XIX. E da década de 70 para cá, parece que as coisas recomeçaram e estão fazendo de novo. Vocês vão ver o que vai acontecer mais na frente. Exatamente por causa desses valores, por causa dessa loucura que as pessoas têm praticado. Na falta de respeito, na falta de compromisso, na falta de amor com o próximo e na impureza sexual. Versículo 23. E não andareis nos costumes da nação que eu hei de expulsar diante de vós, porque tudo isso fizeram e eu me enfastiei deles. E eu vos disse, vós herdareis sua terra, e eu a darei a vós para herdá-la. Terra que emana leite e mel, eu sou o eterno vosso Deus, que vos separei dos povos. E farei separação entre o quadrúpede puro e o impuro, entre a ave impura e a pura. E não fareis abomináveis as vossas almas por causa do quadrúpede, da ave e de tudo que se arrasta sobre a terra, que apartei de vós como impuros. Sereis para mim santos, porque santo sou eu, o eterno, e vos separei dos povos para serdes meus. E o homem e a mulher que fizerem magia ou feitiçaria serão mortos. A predejá-los-ão, o seu sangue recairá sobre eles. Aqui termina a Paraxá. E nós vamos comentar a Haftará no próximo vídeo.